Fala pessoal, tudo bom? Galera, deixa eu falar rapidinho com vocês sobre um assunto que vem surgindo nos últimos dias, que é a questão das substituições. Muitas vezes as substituições que parecem inocentes não são tão inocentes. E sobre alguns alimentos que parecem de boa e que não são tão de boa assim. Quando a gente faz substituição alimentar, troca um alimento por outro e a gente não conhece de nutrição, a gente tende a fazer uma troca. Ou volumétrica, você troca um volume de comida por outro mais ou menos igual. Ou quantitativa, por exemplo, eu tenho lá uma fatia grande de melancia, eu troco por uma banana grande. Que na minha cabeça eu estou trocando por quantidades iguais. O problema aí é que a conta às vezes não fecha. Se a gente for usar esse exemplo da melancia, uma fatia grande de melancia vai pesar mais ou menos 100 gramas, e é uma fatia bem grande. Uma banana grande tem mais ou menos 200 calorias. Mas se a gente pegar 100 gramas de banana, uma banana média, e 100 gramas de melancia, uma fatia grande, a banana tem 3 vezes mais calorias, às vezes 4 vezes mais caloria do que a melancia. Se fosse só isso, ainda ok, tá? Mas, por exemplo, a quantidade de água que tem na banana é muito menor do que tem na melancia. Então, nesse contexto, a gente entende que as trocas, às vezes, elas não são tão iguais assim. Trocar arroz por macarrão, eu troco 50 por 50. Se isso não tiver previamente calculado, vai desequilibrar a tua alimentação. Muitas vezes a gente tenta assim, eu vou trocar 2 fatias de pão de forma integral por um pão francês, afinal são 2 bandas. Só que eles não são iguais. Tá? Você tem uma diferença de calorias, você tem uma diferença de quantidade de fibra, você tem uma diferença na velocidade com que libera açúcar no teu organismo, que o pão francês é muito maior do que o pão integral. E o pão de forma integral, você sabe, pelo processo de fabricação dele, quanto cada fatia tem mais ou menos. Tá? Por isso precisa tomar cuidado. Às vezes a gente faz pequenas substituições, e aí hoje eu ainda soltei a brincadeira da tapioca com cuscuz, que é exatamente isso. A gente tem a sensação de que está trocando e está tudo mais ou menos igual, o que não está. Alguns alimentos são mais fáceis de entregar, de encaixar na programação, do que outros. Tá? Então, a questão da tapioca, a gente criou um conceito de que tapioca era fit, quando na verdade não é assim. Tá? Tapioca é praticamente a mesma coisa que um pão francês. A cada 2 colheres rasas de goma, você tem a quantidade calórica de um pão francês. Com a diferença que tem menos proteína do que o pão francês. Isso não quer dizer que seja um alimento ruim, só é um alimento para ser encaixado numa outra condição qualquer. E não pode ser encaixado a esmo, tipo de olhômetro. Se você encaixar de olhômetro, a chance de você acertar é quase nenhuma, tá? É muito no acaso. E tem alguns alimentos que a gente acha que é tudo bem pelo volume ou pelo contexto. Por exemplo, amendoim torrado. E é uma delícia. Pega um pacotinho, normalmente eles vendem um pacote de 100 gramas. Um pacote de 100 gramas de amendoim torrado é mais ou menos isso aqui, tá? A gente está falando de um pacotinho desse tamanho. Só que um pacote de amendoim torrado, ele equivale a 1,1 kg de batata em termos de caloria. 1,1 kg. Ou 700 gramas de arroz cozido. 700 gramas de arroz cozido numa bacia de arroz. 7 fatias de pão de forma. Com isso dá para ter uma ideia de que essa não é uma troca tão simples de fazer. Não, eu tô com fome na fila do mercado, vou aqui abrir uma pacotinho de amendoim rapidinho só para matar a fome. Você acabou com o seu jantar. Tá? Provavelmente você comeu mais caloria do que você comeria no teu jantar. E um outro que muitas vezes é perigoso é o negócio do japonês. Quem é que não adora um jantar no japonês, né? O problema é que pinta, pelo fato de ter um monte de peixe, que é light, ou que é de boa, o que normalmente não é, tá? Se a gente pegar uma peça não frita, ela tem em média de 40 a 60 calorias por peça. Uma peça frita, de 80 a 120 calorias. E a gente não come uma peça, né? Convenhamos que, em média, uma mulher num restaurante japonês come de 30 a 40 peças. O homem, de 45 a 60 peças. O que isso significa? Para a mulher, alguma coisa entre 2.500 e 3.000 calorias numa sentada.
sem contar bebida, tá? Se tomar cerveja, se tomar refrigerante adoçado, se tomar suco de fruta, tudo isso acrescenta caloria, tá? Um homem, a gente está falando ali de 5 a 6 mil calorias numa sentada. Esse número pode parecer ok para alguns, alto para outros, baixo para alguns. Agora, se a gente pensar que, em média, o déficit calórico, ou seja, a reserva de emagrecimento que a gente tem no dia, seguindo a dieta certinho, é perto de 500 calorias, alguns entre 300 e 500 calorias, um jantar de 5 mil calorias, você jogou fora. Vamos supor que você seguiu à risca a tua dieta durante 7 dias. No 8º, você foi no restaurante japonês. Tudo que você tinha acumulado de reserva de emagrecimento, você jogou fora. Assim, simples. Aquela semana, você não emagrece nada e provavelmente na próxima o peso deve oscilar um pouquinho ali pela quantidade de sódio. Você não engorda se você teve os 7 dias anteriores na risca. Não foi essa fugidinha aqui e ali que normalmente vocês fazem não, tá? Na risca. 7 dias seguidos, você jogou fora numa sentada. Isso quer dizer que é proibido comer? Não, não é proibido. Mas precisa ter uma estratégia para que isso não desbalanceie a tua alimentação. Por isso que não dá pra... Eu faço dieta de segunda a sexta-feira à tarde, mas sexta à noite eu como um hambúrguer, sábado à tarde eu como um churrasco, domingo eu como uma pizza. Bom, você só engorda. Você faz dieta durante a semana só para diminuir o estrago, porque toda semana você está engordando. Tá? Então, cuidado, galera, com isso de fazer substituições e com os alimentos pseudo de boa. Tá? Pseudo de boa não existe. Não é porque um alimento ele é limpo que você deve comer. Então, na minha dieta, se cuscuz é limpo, eu tenho que comer cuscuz. Não. O que você tem que comer é o que está na tua prescrição. Se não está lá, não é para comer. E parar um pouco com essa ânsia de ficar pensando em o que eu poderia trocar de um para o outro. A gente fica muito preocupado com o que a gente substitui, não deixa com que a gente entre na rotina alimentar. A rotina alimentar é muito bom, muito importante. Tá? É normal que no começo você tenha uma alimentação mais repetitiva, para o teu corpo se acostumar com isso e você se livrar de ansiedades alimentares. Precisa de um período assim para você conseguir entrar num ritmo que fica mais fácil lidar com o alimento. Se você toda hora fica pensando em o que você vai substituir pelo quê, o que você pode fazer diferente, você vai estar sempre sofrendo com a alimentação. Beleza? Galera, se vocês tiverem dúvidas, se tem algum alimento que está aí na cabeça de vocês, se tem alguma coisa que vocês acharam que era de boa e que agora está na dúvida, manda aqui, vamos trocar essa ideia, tá bom? Beijo, até mais.